E eu lembro quando acabou o último número, que era uma que a gente chamava a plateia pra cantar uma música, ensinava uma musiquinha, todo mundo entrou, cantou e a gente acabou. Eu lembro da plateia bater palma, gritar umas coisas que eu nem sabia o que eles estavam falando, mas eu senti, eu entendi que, putz, Que era coisa boa, né? rolou, deu certo, aconteceu, funcionou esse encontro entre plateia e artistas no meio dessa loucura toda. Palhaços Sem Fronteiras. Como é que era esse projeto? Palhaços Sem Eu Fronteiras. quero começar com isso, que a gente já sabe que a maior parte da audiência no início. Então, o Palhaços Sem Fronteiras é uma organização que começou na Espanha e foi se espalhando em vários países. Hoje em dia tem até aqui no Brasil, mas eu conheci quando eu fui estudar palhaço. Eu fui estudar palhaço em Paris, na França. Eu fiquei 3 anos lá estudando, eu era estudante, fazia um monte de coisa, e lá eu vi esse nome, Palhaços Sem Fronteiras. Quando eu vi o nome, eu falei, nossa, o que é isso? Quero fazer. E eles são uma organização que fazem jornadas, expedições, espetáculos em lugares em conflito, em lugares em guerra pelo mundo. Então eu viajei, minha primeira viagem com eles foi para o Kosovo, quando teve aquela guerra do Kosovo ali, formaram-se campos de refugiados por conta da guerra. Então eles montaram uma expedição com 8 palhaços e a gente foi e fazia 2 espetáculos a cada dia, cada um em um campo de refugiados diferentes no meio da guerra, né? Então é uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito, de tudo que eu fiz, né? Nesse sentido de você estar apresentando num lugar que está numa condição extrema, né? No meio de uma guerra, assim, né? Então foi muito incrível, tanto artisticamente, né? Eu não tinha ainda muita experiência de palhaço, eu era da trupe, eu era o mais novato, assim, era o manezão mesmo, assim. Mas humanamente, assim, também foi muito rico e muito bonito, gratificante, muito né? gratificante. Imagino. Muito. Porque a nossa profissão, né, é levar o lúdico, é você divertir. É uma coisa muito séria, né? Sim. E como meu pai dizia, atores, comediantes são médicos da alma. Sim. E quantas vezes a gente faz um show que vem alguém no final falar, cara, eu Sim. tava meio down hoje, eu vim aqui, não queria vir e já tô renovado, né? Sim. Então imagino numa situação tão extrema dessa, Sim. o que você pôde levar de alegria, mesmo que por algumas horas, né? Sim, e eu confesso que eu fiquei muito nervoso, assim, Imagino. eu tava muito tenso, assim, eu tava assim, eu tava quase desacreditando, assim, de que era possível, porque internamente, pra mim, foi muito forte, assim, mexeu muito comigo. Pra você chegar num lugar que né, eu falo que eu lembro da gente no primeiro dia, assim, sentadinho na van, assim, a gente passou por uma estrada, assim, tortuosa, e no caminho a gente via casas totalmente detonadas, passava tanques de guerra, né, eu nunca tinha visto um tanque de guerra, e aí você chega num campo de refugiados, que é uma loucura, né? É uma coisa subhumana, né? Subhumana. Assim, as condições que as pessoas vivem ali deve ser muito chocante, né? É muito forte e muito triste, assim, você vê que o homem conseguimos chegar nesse lugar, assim, né? E aí, uma vez que a gente montou nosso cenário, né? Nosso cenário é muito simples, né? Era só uma cortina e um trapézio. E tinha que ser muito simples, porque se tocasse lá uma sirene de emergência, tipo, tinha que ir embora e largar tudo pra trás. Alguma vez tocou? Não tocou, graças a Deus. E a gente montava o cenário, assim, depois a gente tinha uma hora cada um para se aprontar, né, que era bem importante esse momento de você conectar, sabe, esse momento antes da gente entrar em cena e no palco, para uma apresentação importante, então foi muito importante, assim, porque eu tava muito nervoso. Depois a gente se juntava, o que era muito bonito, assim, né, porque tinham artistas da França, da Espanha, da Inglaterra, a gente mal se conhecia, a gente tinha feito um único ensaio. Só que a gente estava lá para criar junto, né? Então a gente tinha que conectar rápido, né? Então eu lembro que o nosso coordenador, que era mais velho, né? Um palhaço das antigas, assim, ele fez a gente fazer uma roda, ficar de mãos dadas, assim, ficar em silêncio. Ele falou, vamos ficar em silêncio, só olhando, assim, um no olho do outro. Que assim. bonito. Foi muito forte, muito forte. Aí fizemos nosso grito de guerra, Ale! E fomos fazer esse primeiro espetáculo. E eu lembro do final do espetáculo, né? Porque no começo eu tinha muito essa dúvida de que será que dá pra fazer? Será que rola? Será que eles vão entender outra língua? Se rola essa dúvida com experiência, meio toda vez que eu vou fazer stand-up eu falo,
que eu vim fazer aqui? Podia estar em casa, no meu confortinho, e eu venho pra cá. Será que esse povo vai gostar de mim? Será que eles vão rir de mim? Não é verdade? Isso acontece demais, né? Imagina numa situação dessa. Total. E aí, o fato deles falarem outra língua, né? Eles falavam em albanês lá, então a trupe falava várias línguas, mas nada que se parece com um albanês, né? E aí a gente fez o primeiro espetáculo e tal, e eu lembro quando acabou o último número, que era uma que a gente chamava a plateia pra cantar uma música, ensinar uma musiquinha, todo mundo entrou, cantou, e a gente acabou. Eu lembro da plateia bater palma, gritar umas coisas que eu nem sabia o que eles estavam falando, mas eu entendi que putz, que era coisa boa, né? Rolou, deu certo, aconteceu, funcionou esse encontro entre plateia e artistas no meio dessa loucura toda. É muito mágico, né? Essa conexão que cria, né? Imagino, cara, a experiência que deve ter sido. Eu acho que daí pra aí, né? Daí pra lá já deve ter dado aquele relax de ok. Funciona. Sim. Né? A verdade é que o meu primeiro ok foi quando eu entrei em cena e eu fazia um número de mágica e a gente não sabia como falar, a gente usava gromelô, né? Gromelô era aquela coisa inventada. E eu lembro que eu tinha um balde assim, que era um balde que você colocava confete e no final você botava assim, mas no final caía água. E a primeira vez que eu falei era de mágica. Então eu falei meio que eu falava assim, magia. Era só isso mesmo. E aí a plateia riu. E eu falei, nossa, eles estão entendendo, estão comigo, estão conectados, vai rolar. Me deu assim baixou assim um nível de tensão de 11 para 8. E aí, aos poucos, né, vai amaciando, você vai se acalmando, vai se relacionando. E aí as coisas foram acontecendo. Eu faço mágica também. Você faz mágica, Faço. né? E mágica é impressionante, né? Assim, o efeito que cria nas pessoas, né? Mágica é uma coisa que eu sempre falei assim, mágica dá muito poder, né? Porque você faz uma coisa que, teoricamente, ninguém faz e ninguém sabe como é. Então é uma coisa que te dá uma... Né? Eu sempre fui muito desastrado, né? E uma pessoa com muitos problemas de autoestima. E a mágica, ela me ajudou muito a não digo superar, que a gente nunca supera essas coisas, né? Mas a lidar melhor e a poder, sabe? É incrível a mágica, cara. E é legal a mágica lá nos campos de refugiados, porque o que você está falando, ela é universal. Exatamente. Né? Então ela conversa com todo mundo. Então quando eles viam uns confetes que viravam água, era uma coisa de né? A mesma coisa os palhaços, né? Em algumas coisas que são as clássicas, de cair no chão, de tropeçar. A pantomima, né? Isso funcionava muito, porque isso não pede a língua, né? E tem uma coisa da língua também que é legal, que eu fui aprendendo aos poucos, que como era uma língua totalmente diferente. Albanês eu não sei nem como soa. Então, eu vou te falar, por exemplo, um exemplo, para falar, então a gente tinha um tradutor, então a gente foi perguntando para ele algumas coisas, e básico, eu falei para ele, como que fala, qual o seu nome? Então, qual o seu nome? Eles falam, Sitiu Hash. Isto não tem nada a ver com nada, né? Nada. Então eu peguei isso, por quê? Porque as crianças, quando a gente chegava nos campos de refugiados, quem vinha os primeiros eram as crianças. E os moleques vinham, ficavam acompanhando, né? E eu, pra travar alguma conversa, eu perguntava, Sitiu Hash? E eles falavam o nome. Só que sempre que eu falava isso, eles achavam muito engraçado. Você falava com sotaque, né? Falar com sotaque, e eles levavam um susto. Ele falou assim, Sitiu Hash? Ele, Francesco, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu fui entendendo que falar qualquer coisa era engraçado. Então eu aprendi, sim, eles falam pó, não, eles falam ió. Eu fui aprendendo palavras e eu ia colocando no espetáculo. E cada vez que eu falar sim, eu falava pó, e eles achavam muito engraçado. Eu falava não, ió, qualquer coisa. Então eu fui, como a gente ficou 15 dias, eu fui aos poucos trazendo cada vez mais texto de coisas deles, e no final eu tinha assim 20 coisas que eu falava, e era um sucesso, assim, um golaço, porque eles sentiam uma identificação, devia ser engraçado o gringo falando, eles levavam um susto, eles sentiam como se eu tivesse aprendido uma coisa deles, né? Então era uma coisa muito bonita, porque era como se a gente estivesse dando uma coisa para eles que é deles também, sabe? Mas isso é muito bonito, a comunicação, né? Quando você consegue atingir, né? Seja com, como você falou, pequenas palavras, e até mesmo
a universalidade da pantomima, né? Sim. É uma coisa muito especial, assim, muito... Sim, sim. É bonito demais. Sim, e uma última coisa também que eu me lembrei agora, que era muito legal, porque a gente fala dessa coisa do palhaço indo nesses lugares, e uma coisa muito legal que rolava no final é que depois de ter acabado o show, a gente pedia para eles fazerem alguma coisa pra gente, como se assim, dar alguma coisa em troca, isto é, a gente foi pra lá levar uma coisa que a gente sabe fazer, nada demais, não tem assim, eu não sou nenhum herói, nem... Não, eu só sei fazer isso. Então eu fui lá compartilhar um saber meu. Você foi fazer seu trabalho, né? Exato, fui fazer meu trabalho, doar o meu trabalho lá e em troca a gente pedia para eles fazerem o que eles quisessem. Então, num deles eles mostraram umas danças folclóricas, ensinaram a gente a dançar. No outros eles cantaram músicas que eram músicas da região. No outras eles levaram a gente nas tendas, eles dormiam, né, o campo de refugiado, o que é? Um grande descampado com um monte tendas de barracas e a galera lá. Deve ser horrível demais. Na sorte deles. Então, a gente foi nas tendas, eles faziam chá pra gente. Nossa, então, que lindo. Era muito bonito. Nessa hora, pra gente, era uma hora muito emocionante, assim, porque imagino, era a hora que eles davam alguma coisa pra gente. É como se nessa hora eles estavam protagonistas, eles estavam no palco cantando pra gente e a gente lá assistindo. Então, essa hora era uma hora, pessoalmente, assim, pra mim, que era muito emocionante. Essa era a hora da choradinha, assim, sabe? Eu tô quase chorando aqui agora de ouvir, juro. Não. É muito emocionante, cara. Não é? Nossa, como eu falo, o trabalho do... Eu, por exemplo, eu me emociono muito em teatro. Uhum. Eu fui ver agora o musical da Rita Lee, por exemplo. Uhum. Maravilhoso. E algumas vezes tem a história também, né, que te toca, né, de uma pessoa tão... Mas é lindo você ver um artista no palco. Uhum. Nossa, é bonito demais, né? É verdade. E a gente que conhece o trampo que é, sim, pra você estar ali, sim, né? Sim. É muito bonito. Foi uma experiência muito única, assim, muito ímpar, muito mágica, muito bacana e meio que aquelas coisas que você fica assim rememorando e tendo isso, né? Não, isso é inesquecível. Isso aí é